meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Meus amigos, era uma vez um homem muito rico que passava por cima de tudo e de todos pelo dinheiro. Certa feita, foi fazer uma viagem, pegou uma bolsa e colocou dentro dessa bolsa 50 moedas de ouro. Por razões desconhecidas, a bolsa sumiu e ele, desesperado, foi à delegacia conversar com o delegado, contou o que tinha acontecido, porém não disse quantas moedas havia dentro da bolsa. Prometeu, inclusive, uma recompensa de 10 moedas de ouro para quem encontrasse a bolsa. E não é que um trabalhador honesto encontrou a bolsa? Sabedor, inclusive, da recompensa, foi à delegacia, mostrou a bolsa. Aí o delegado chamou o homem milionário para ver exatamente a situação e se estava satisfeito com a devolução da bolsa e pagaria, claro, as 10 moedas de ouro para quem a encontrou. Surpreso, o delegado ficou quando ele disse que naquela bolsa teria que ter 60 moedas de ouro e não 50, induzindo que quem encontrou a bolsa havia pego 10 moedas de ouro. O delegado, então, chamou o juiz. Aí o juiz, muito sabiamente, perguntou ao milionário: quantas moedas tinha na bolsa? 60, excelência. O senhor tem certeza, sim? Não está mentindo? Não, não estou mentindo. E aí perguntou ao trabalhador: o senhor pegou 10 moedas de ouro daqui? Não, excelência, eu não peguei. O senhor está mentindo? Não, não estou mentindo. Então, o juiz, sabiamente, pegou a bolsa, entregou para o trabalhador e disse: pode ficar com essa bolsa. Essa não é a bolsa do milionário. Quando encontrarmos uma bolsa com 60 moedas, daremos a ele. Meus amigos, a mentira tem que ser abominada. Ela é abominável em qualquer situação, seja por qualquer pretexto. Sobretudo, quando ela é usada para colocar em dúvida a idoneidade alheia. Hoje eu vou entrevistar um dos mais brilhantes advogados do Brasil. Eu tenho o maior carinho, respeito e admiração por ele, e toda vez que a produção me fala que doutor Haroldo Cardella virá ao programa, eu fico extremamente feliz. Muito obrigado, meu querido doutor Haroldo Cardella, bem-vindo. Eu que agradeço mais uma vez o carinho, a generosidade das suas palavras, e é uma grande satisfação ser convidado pela produção, por você, para participar do Visão Geral, diante de temas tão palpitantes. Com certeza. Na área do direito, especialmente do direito penal, que nós estamos vivendo no Brasil. Então, para mim, é uma grande satisfação, Alberto. Muito bem, doutor. Deixa eu começar fazendo aqui, até meio que pegando esse gancho dessa pequena história, ou história, né, que nós contamos aqui no começo. A vítima pode mentir, a testemunha nunca pode mentir, é assim que funciona? Veja bem, ninguém pode mentir, não é? Dentro de um processo criminal, nós temos consequências para a mentira. E as consequências são diferentes. Quando uma testemunha mente, e a testemunha, é bom que as pessoas saibam, a testemunha é sempre aquela chamada no sentido de não ter nenhum interesse no deslinde de uma causa. Seja ela civil, seja ela criminal. A testemunha tem que ter essa característica de falta de interesse na solução da causa. A testemunha, ela precisa apenas narrar aquilo que ela sabe. Quando ela narra alguma coisa que ela não conhece, mas ela afirma isso perante a autoridade, perante o juízo, ela comete um crime que nós chamamos de falso testemunho. Tá. O falso testemunho é um crime com uma pena relativamente branda, mas trará consequências importantes na vida daquela pessoa que veio a cometer o delito. Já o acusado, ou seja, a vítima, desculpe, o acusado não, a vítima, quando a vítima mente, ela comete algo mais grave. Nós chamamos de crime de denunciação caluniosa, porque você está imputando a uma pessoa
em tese, em algumas circunstâncias na área do direito penal, a prática de um crime. Eu quis dizer acusado, e quando falei vítima, por exemplo, quando alguém está sendo acusado de algo e está sendo interrogado, quando ele mente, a pena pode ser agravada pela mentira dada pelo acusado? Veja bem, eu acho que a colocação sua está correta, porque no caso da vítima, isso é muito comum, Alberto. A vítima, como no caso da história que você contou, se a vítima conta uma circunstância e um fato não verdadeiro, esse fato ainda é muito mais grave. Ou seja, ela comete um crime com um apenamento que pode chegar até 6 anos de prisão, que é a denunciação caluniosa. Perfeito. Eu imputar a alguém um fato definido como crime, sabendo que a pessoa é inocente. Agora, em relação ao acusado, a nossa Constituição garante o silêncio. E se garante o silêncio, também garante ao acusado a mentira. Então, no Brasil, não se tem nenhuma consequência pela mentira do réu. Então, resumindo, o réu pode mentir, a testemunha não pode mentir e pode estar sujeito a um falso testemunho. E a vítima? E a vítima ainda mais. A vítima pode estar sujeita, inclusive, a uma pena de um crime gravíssimo chamado denunciação caluniosa. Olha que coisa, doutor Cardella. Bom, pelo menos alguma coisa o réu tem de vantagem em relação à vítima e à testemunha. Ele pode mentir. Ele pode ficar em silêncio. Não, se ele pode ficar em silêncio, ele pode mentir. Agora, veja bem, se ele imputar a alguém um fato definido como crime, mas aí ele está fazendo um outro papel, né? Sim, mas ele poderia imputar a prática do crime a alguém. Nessa circunstância, ele pode responder criminalmente também. Como ação caluniosa e tal. Uma denunciação caluniosa. Caluniosa. Bom, uma outra coisa que eu queria te perguntar, antes da gente entrar no mote da nossa entrevista aqui, exatamente sobre essas coisas que estão acontecendo, sobretudo aí o indulto que foi modificado pelo Supremo em relação àquilo que fez o presidente Temer, mas às vezes a gente ouve, olha, teve alguns presos fugiram de determinado presídio e tal, aí alguns benefícios que tinha o preso deixa de ter caso seja capturado, recapturado e tal, aquela coisa toda, mas também a gente ouve falar que a fuga é o direito do preso. É verdade? É verdade, nós não temos nenhuma consequência pela fuga do preso. O que nós temos como consequência é um apenamento administrativo, ou seja, você colocou bem, a nossa lei de execução penal prevê a progressão do regime. Sim. Ou seja, aquele que esteja num regime mais gravoso, ele passa para um menos gravoso. Então, o nosso sistema de execução da pena passa por um regime fechado, depois para um semiaberto e depois para um aberto, dependendo da pena imposta. Porque é possível também a pena ser imposta a partir de um semiaberto ou a partir de um aberto. Então, normalmente, em sendo primário, com um sexto, ele consegue, então, essa progressão. Se houver uma conduta que nós chamamos de conduta grave, praticada pelo condenado, ele está sujeito a um procedimento administrativo, que é a regressão do regime. Ou seja, o juízo da execução, diante das informações prestadas pelo estabelecimento prisional, poderá então regredir aquele preso. Ou seja, se ele estava num semiaberto, ele pode voltar para o fechado. Mas nunca aumentar a pena. Nunca aumentar a pena. O que é possível também é, se houver por parte deste condenado danos ao patrimônio público numa fuga. Então, ao fazer um túnel, ao ofender a integridade física de alguém, enfim, qualquer circunstância, ele responderá pelos danos causados às pessoas e também à coisa pública. Outro dia, numa brilhante explicação aqui, você me disse que justiça é uma coisa, lei é outra coisa, né? Então, você acha que é justo o preso ter o direito aí à fuga? Veja bem, de novo, né? A questão da justiça e a questão do direito. Eu sempre digo que a justiça não é muito subjetiva. Muito subjetiva. O que pode ser justo para mim, pode ser não ser justo para você. É muito relativo. E a lei não. Nós vivemos num estado chamado Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? É o respeito às leis, acima de tudo, o respeito à Constituição, às leis ordinárias, enfim. É o que vivemos, pelo menos
por hora vivemos no Brasil, em que pese tenhamos vivendo momentos difíceis em relação ao cumprimento das leis nesse país. Mas eu vejo que há situações em que não se cumpre a lei como deveria e que com isso vai trazer e traz consequências bastante nefastas ao chamado regime da legalidade. Muito bem. Bom, então vamos começar falando aqui. Nós temos tanta coisa para falar, de sobrar tempo eu quero falar contigo sobre, porque agora dia 19 de abril, a coisa vai ficar muito forte em termos de quem bebeu no trânsito e tal, essa coisa toda aí. Vamos ver se vai dar tempo da gente falar sobre isso. Indulto de Natal assinado em dezembro pelo presidente Temer tem perdão aos presos, por exemplo, condenados por lavagem de dinheiro e corrupção. Já tinha sido suspenso ainda em 2017, né, pela presidente do Supremo, Carmen Lúcia, por meio de liminar. Aí Raquel Dodge, procuradora-geral da República, também já havia feito críticas a esse indulto, dizendo que era o mais generoso em 20 anos. Pela Constituição, o presidente tem essa prerrogativa? Ele tem isso? É prerrogativa do presidente da República. Me parece que essa circunstância, especialmente do ministro Barroso, vem enfrentar o poder executivo, não é? E também, em muitas circunstâncias, o próprio ministro Barroso, com as suas decisões no Supremo Tribunal Federal, vem de alguma forma passando por cima do poder e da independência e autonomia daquele poder do legislativo e também do executivo. Essa circunstância em relação a essa decisão do ministro Barroso, me parece que venha mais uma vez a passar por cima daquilo que esteja previsto na Constituição. Ou seja, o indulto de Natal é um ato privativo do presidente da República e não há possibilidade qualquer de ingerência do Poder Judiciário. O ministro Barroso, que tem que ser um guardião da Constituição, não sabe disso. Olha, Alberto, com todo respeito ao ministro, eu tenho uma série de críticas aos posicionamentos dele, porque não é a primeira vez que o ministro Barroso, com suas decisões, acertadas ou não, ele passa por cima de autonomia de outros poderes da República. Em relação ao Executivo, não é a primeira vez, e especialmente também ao Legislativo. E isso já existe até um movimento, não é? No sentido até mesmo de levar ao Senado Federal até mesmo uma provocação de impeachment do ministro Barroso. Proposto pelo Marum, hein? Pelo Marum, que é chefe da Secretaria do Governo, do ministro do governo Michel Temer, e que isso pode tomar campo, porque não é a primeira vez ele disse até que o ministro Barroso toma essa posição. Ele disse até que ele abdicaria do cargo de ministro da Casa Civil, digamos assim, da Secretaria de Governo, para voltar à Assembleia Legislativa, à Câmara dos Deputados, para propor um impeachment do ministro Barroso. Eu acredito, o ministro Barroso veio da advocacia, não é? E tinha uma posição bastante interessante em relação a alguns temas defendidos por ele quando ingresso no Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida nenhuma, é um ministro com uma capacidade intelectual muito grande, com um vasto conhecimento jurídico, notável saber jurídico, e tem todos os atributos, né, para estar sentado na cadeira de ministro supremo. Mas, contudo, as últimas decisões dele, sem dúvida alguma, passam por cima da Constituição e das leis ordinárias, e ele tem tido um posicionamento muito duro em relação a alguns temas. Doutor Cardelo, o Brasil hoje é governado pelo Supremo? Infelizmente, nós temos a judicialização de tudo no país. De tudo, né? Especialmente da política, né? Nós vivemos momentos difíceis porque o próprio poder legislativo não funciona no país. Esse poder legislativo que nós temos é um poder legislativo que não legisla. A verdade é essa. Sim. Nós estamos vivendo aí praticamente há 4 anos discutindo corrupção dentro do nosso Congresso Nacional. Cada um tentando se defender. Se defender. Ou seja, pode perceber que em 4 anos não se produziu ou se produziu muito pouco. Nós temos um poder executivo que também não funciona, com todas as mazelas,
os atos de corrupção, a falta de uma política séria, partidária, a falta de uma reforma política nesse país, isso gera problemas seríssimos na administração pública, especialmente da União, do Executivo. E isso leva e traz naturalmente ao Poder Judiciário um poder ainda maior de judicializar tudo e o Poder Judiciário acabando dizendo o direito, dizendo as leis e dizendo como deve fazer. O Torquato Jardim, inclusive, ele também não concorda com o ministro Barroso. Mas essa decisão é unilateral, quer dizer, é individualizada. Quem tomou essa decisão foi o ministro Barroso. E isso fica por isso mesmo ou tem como recorrer ao pleno, por exemplo? Existe a possibilidade de recurso ao pleno e o que deve ser feito através da Advocacia Geral da União, tendo em vista que não é uma medida contra o presidente Michel Temer. É contra a decisão do presidente da República, exatamente. Então, nesse caso, quem deve levar essa discussão é a Advocacia Geral da União, que é um órgão que é vinculado ao governo federal, mas ele prega a sua independência porque ele atua como defensor dos atos de governo. Então, certamente a AGU levará a plenário essa discussão e, ao meu ver, com todo o direito, porque o ministro não poderia jamais tomar uma medida dessa natureza em face de um indulto que é, como você bem colocou, pela Constituição, mais uma vez, da República, coloca como ato privativo do presidente da República. Bom, eu vou deixar uma pergunta para você aqui, para você me responder. Na sua visão, Raquel Dodge ou Janot? Como é que está indo a AGU? Quem estava melhor ou quem está melhor? Veja bem, é difícil, porque não houve nenhuma modificação de linha. Eu acho que o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, tinha um desgaste muito grande com o Poder Executivo e também um desgaste muito grande com ministros da Corte Suprema. E me parece que agora, com a procuradora Raquel, pelo menos a intenção, pelo menos de se buscar um entendimento em algumas situações, me parece interessante. Mas nós fazemos algumas críticas. O Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, deve sempre dar sustentação, especialmente para essas operações, especialmente a Operação Lava Jato. Mas nós temos que buscar sempre, mesmo sendo o Ministério Público o órgão acusador, o Ministério Público também tem como finalidade, e dentro da sua atuação, de ser o fiscal da lei. Então é importante que o Ministério Público tenha uma posição de rigor no cumprimento das leis. O Ministério Público não pode ser somente um órgão acusador. E infelizmente a gente tem presenciado essa postura do Ministério Público. Muito bem. Doutor, está chegando o dia da prisão do Lula? É inevitável, ou seja, nós temos um acórdão já transitado em julgado a decisão, aguardando apenas o julgamento de embargos de declaração e a partir daí não há possibilidade de modificação mais da decisão. Mas não a Constituição, perdão, a decisão do Supremo, segundo o meu parco conhecimento jurídico, diz que o réu pode ser preso após a segunda instância, após a segunda instância. Mas o pode, na minha visão, não significa que tem que ser preso. Eu estou errado? Não é bem isso, Alberto. A Constituição é clara. Ela diz o seguinte, que ninguém, não fala de prisão. A Constituição diz que ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso significa que, em outras linhas, nós podemos entender que se ninguém pode ser considerado culpado, ninguém poderá ser preso. Com certeza. Pode ser preso por medidas cautelares que nós chamamos a prisão preventiva. Mas aí não precisa nem ser julgado. Não precisa, ele pode, na fase de um procedimento apuratório, durante a ação penal, sim, ele poderá estar preso preventivamente. Então, veja bem, essa questão é uma questão polêmica, uma questão que, ao meu ver, o Supremo Tribunal Federal errou ao decidir assim em um ou dois casos.
E agora chegou a vez do ex-presidente Lula. Que é o maior ídolo dos últimos tempos, sobretudo do Partido dos Trabalhadores, mas indiscutivelmente a força do Lula é uma coisa que nós temos que reconhecer. Sem dúvida, e nisso a própria ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, já se manifestou no sentido de que o Supremo não vai se curvar a isso agora. Ou seja, é quase que uma queda de braço por parte da presidência do Supremo, se ela pautasse esse tema agora, de Agora, forma ela não muito pode mais rápida. pautar. Ela a todo momento, até ontem, acho que ainda ouvi uma declaração da Carmen Lúcia dizendo que ela não se curva a pressões. Questionada sobre como ela administra essa pressão, ela disse que não administra porque ela não se curva à pressão. Então, agora não teria cabimento ela colocar isso em pauta. Veja bem, espanta um pouquinho, porque é lógico que qualquer juiz, ou especialmente uma presidente do Supremo Tribunal Federal, não deve se curvar. E não deve se curvar também, Alberto, as pressões contrárias, né? midiáticas, é verdade. E infelizmente a gente tem assistido isso no nosso país. Ou seja, pessoas, o judiciário se curvando diante de opiniões públicas, especialmente aquelas opiniões que não agradam determinada parcela da sociedade. E parece-me que está marcada uma reunião da atual presidente do Supremo, Carmen Lúcia, com o ex-presidente Sepúlveda Pertences, que faz parte, inclusive, da defesa do presidente Lula, e há uma reunião entre ambos. Não sei, há pouco você disse que os juízes devem se manifestar nos autos. Você acha interessante essas reuniões? Não é complicado, não é perigoso? Veja bem, Alberto, não vejo, porque não se trata de uma reunião, se trata de um despacho. Isso é natural, isso é normal, está previsto em lei. O advogado deve despachar com o juiz. Que julga o caso. Que o juiz é obrigado a receber o advogado, em que pese alguns juízes venham a afrontar a lei e não atender. O desembargador, o ministro, então o juiz de direito. É constitucional. Está previsto em lei. Em lei. O juiz é obrigado a atender o advogado. Isso é chamado de despacho. Então é muito importante que o advogado, no caso Sepúlveda Pertences, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, foi presidente do STF, ele tem o direito de despachar com o ministro do Supremo e expor as suas convicções de defesa. Mas aí, olha, que ótimo você explicar isso aqui, porque você esclarece tanta coisa, porque pra gente não ficar imaginando, mas o que é que o Sepúlveda Pertences vai conversar com a Carmen Lúcia, sendo que ele é o advogado do Lula, aquela coisa toda. Então, isso é previsto em lei, está na lei. E o que é que se conversa? O que é que se expõe ali? São as suas ideias, as razões pelas quais, aquilo que você defende, é isso que se expõe, não? Sem dúvida alguma. Essa prática é uma prática habitual que muitas vezes, na letra morta e fria do papel, é difícil você explicar ao julgador. Sem dúvida. Então, o despacho pessoal é muito importante. E o ex-ministro, ou seja, advogado Sepúlveda Pertences, deve ter argumentos para levar a ministra Carmen Lúcia para que ela possa, de alguma forma, pensar e avaliar a questão de pautar este assunto, que é um assunto que, diga-se de passagem, esse é um assunto que não é um assunto somente do ex-presidente Lula. Esse é um assunto que precisa, a qualquer momento, seja hoje ou seja amanhã, precisa voltar à pauta da discussão do Supremo Tribunal Federal. Porque, sem dúvida nenhuma, essa decisão que levou a esse entendimento que tem se multiplicado pelo país afora, de se aplicar a execução da pena após o julgamento de segunda instância, isso precisa ser rapidamente reavaliado pela Corte Suprema. Porque isso é um abuso, isso é, no mínimo, rasgar a Constituição brasileira, que foi duramente conquistado, aquelas garantias ali previstas na Carta Magna. Se nós tivéssemos uma justiça um pouco mais agilizada, eu acho que isso aí nem viria à tona, né? Muito bem, eu concordo extremamente moroso, né? Plenamente com a sua opinião, porque esse é o grande problema.
a falta de celeridade dos processos criminais. Mas as pessoas que cometem ou são julgadas por delito não tem nada a ver com isso também, né? Muito bem. Ou seja, não é o advogado, não é o réu que marca a audiência. Exatamente. Não é o advogado que pode, de alguma forma, pautar as audiências. Então, e é comum na prática muitos juízes imputarem isso à defesa, que a defesa, através das suas providências, dos seus requerimentos, é que gerou o atraso do processo. Isso não é verdade, isso não é verdade. Poucos advogados utilizam dessa prática, porque o advogado também é movido pelo procedimento que o juiz adota no processo. Tá, e só voltando aqui um pouquinho ainda nesse despacho do magistrado com o advogado, o juiz, ele se manifesta, ele emite alguma coisa que possa dar para o advogado ali uma perspectiva de que, olha, acho que eu vou bem nesse caso, acho que ela deixa escapar alguma coisa ou fica no direito inabalável apenas tão somente de ouvir? Veja bem, pode acontecer do juiz, no momento de um despacho, informar que consegue, diante daquelas colocações, ele pode ter uma convicção. Mas o juiz deve ter sempre a cautela. Sim. O juiz deve dizer somente nos autos, não é? Ele pode avaliar, ele pode ponderar tudo aquilo que foi colocado pelo advogado, mas ele deve dizer somente nos autos. Então é importante, porque, Alberto, às vezes, numa conversa com a parte, com o advogado, aquilo pode levar ao espírito do juiz uma outra visão. Não, claro. Quantas vezes ainda no coloquial na vida nós encontramos alguém, conversamos com alguém e mudamos a opinião que tínhamos em relação a esse alguém ou a algum fato. Isso é uma coisa plenamente normal, porque ainda que seja juízo, ainda que esteja ali com o saber da lei, mas é um ser humano também que pode avaliar de forma diferente. Eu acho plenamente normal. Perfeitamente, é o que eu disse, mas eu acho que o juiz deve ter sempre a cautela de dizer somente nos autos, em que pese ultimamente, não é? Nós vivemos momentos diferentes em que juízes se manifestam fora dos autos, ministros se manifestam fora dos autos, e isso é muito ruim para a aplicação do direito. Cardella, em sendo julgados então os embargos de declaração, a imprensa, o Lula vai ficar sabendo que ele será preso tal dia, existe o dia marcado para ser preso, ou a imprensa fica sabendo primeiro, ou a polícia vai lá, como é que vai ser o processo? Veja bem, a partir do julgamento dos embargos de declaração pela própria turma julgadora, ou seja, é importante que as pessoas entendam que não vai existir modificação da decisão. São os mesmos. São os mesmos. Os embargos de declaração, eles servem para esclarecimentos de eventuais dúvidas. Tá. Certamente os desembargadores do Tribunal Federal vão argumentar que não há muito ao que ser explicado ali, porque a decisão é clara. Então, nesses termos, a partir do encaminhamento desse acórdão, que vai ser numa sessão, tem que existir uma sessão para que isso ocorra, determinado dia e hora, a partir dessa decisão, já vamos ter a expedição de mandado de prisão. Não vai haver a necessidade de publicação deste acórdão. Então, você pode ter a certeza que na data do julgamento dos embargos de declaração, que deve ocorrer até o final desse mês, o presidente Lula deve ser preso no próprio dia. Ou seja, ele vai para onde, doutor? Ele vai para um estabelecimento prisional. Provavelmente a lei estabelece que, se possível, dentro da localidade em que ele reside, para facilitar a visitação de seus familiares, mas no caso da Lava Jato, isso não tem ocorrido. Então pode acontecer dele ser encaminhado para Curitiba ou para Porto Alegre, onde o tribunal acabou confirmando a decisão, ou até mesmo em Brasília, por se tratar de um ex-presidente da República. Mas não vai para Papuda, por exemplo? Não é impossível, pode ir para Papuda, até porque a prisão do ex-presidente Lula, ela vai acontecer dentro de um sistema prisional normal. Não vai existir nenhuma prerrogativa
e nenhum privilégio, não é, em relação ao fato de ter sido presidente da República. Tá. Vamos ficar na expectativa, né, Alberto? Como a sociedade vai receber. Aliás, é a minha pergunta para você responder situação. depois do intervalo. Como que a sociedade vai receber a prisão do Lula? Também tem uma coisa, tem pedigree, né, Carlela? Não é fácil acompanhar o nome Júlio. do Julião e realmente nos deixa muito saudade. Quantos Era um anos homem faz que o Júlio preparado. morreu? Já há 17 anos. Que coisa, como o tempo passa. Passa rápido, né? Quantas vezes me encontrei com o Júlio Cardella nos restaurantes em Campinas, hein? Doutor Júlio Cardella. Baixinho, quem sou eu pra falar que ele era baixinho, né? E era baixinho. Baixinho. Ei. Nervoso, hein? Nervoso, bravo. Bravo. Homem bravo. Não tinha história com ele, não. Júlio Cardella. Amava o direito. Tá morando no condomínio Paraíso, que fica lá no céu, na quadra do direito. Lula preso, e aí? Comoção nacional, como é que você vê? Veja bem, a partir do julgamento da segunda instância, houve já um movimento, né, de alguns políticos, de senadores, de deputados, da sociedade também, no sentido de não concordar com aquela decisão e, de alguma forma, sinalizando uma resistência. Sim. Sobretudo com a Gleice Hoffmann falando. Perfeito, a senadora. Falando em morte, em sangue, aquela coisa toda. Eu, na época, me preocupei bastante porque achei uma postura muito veemente, inclusive de não aceitar a decisão do Poder Judiciário. Isso é muito grave. E com uma movimentação, né, também da sociedade muito grande, porque não é só o PT, especialmente o presidente Lula ainda tem uma liderança muito grande. As pesquisas estão aí para dizer. Então, ele é um líder. Isso é, sem dúvida alguma, o ex-presidente Lula é um líder. Tem uma liderança importante no país. Então, fica aqui também o nosso receio do que pode acontecer a partir da decisão que, então, coloque o presidente, o ex-presidente, atrás das grades. Isso deve acontecer, como eu disse, até o final do mês. E a gente espera que se receba isso com muita calma, muita cautela, para que a gente não crie um ambiente ainda mais difícil nesse país. Que vai ter muita gente que vai festejar, muita gente vai se indignar, muita gente vai chorar e alguns vão ficar até, deixa aqui, entendendo como uma coisa normal, porque como você disse, a coisa também veio, de certa forma, meio que esfriando. Eu sempre falo o seguinte, quando alguém morre, no auge da fama, como Ayrton Senna, por exemplo, ele fica eternamente na cabeça, lembrado por todo mundo. E quando um determinado ídolo, durante a vida toda, morre aos seus 90, 95 anos, ele é esquecido por muita gente, né? E passa a ser um fato normal. Vamos ver. Uma pergunta aqui. Bom, primeiro que o Lula, em momento algum, admitiu. Se o Lula tivesse admitido, não, realmente, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, tal, não sei o que, se tivesse admitido, a situação seria outra, completamente diferente. Mas o triplex, a justiça determinou que é do Lula. Ele tem direito a receber esse dinheiro, se o triplex é dele? Não tem, porque esse imóvel, inclusive, já foi objeto de medida judicial, medida assecuratória, né? Inclusive, para que, chamado de arresto, para que isso possa compor uma indenização pelos danos causados pela prática do crime. Sim, mas é uma coisa interessante, né? Ele jura que não é dele, a justiça determina que é dele, então ele fala, bom, então tá bom, vai, eu vou vender e... Quer dizer, ele não pode ter posse daquilo que foi determinado pela justiça de que ele é o proprietário. Não tem, porque não existe nenhum documento que diga que é dele, e ele teria, em tese, recebido, segundo a decisão judicial, como uma forma de propina pelos favores que foram feitos para a construtora. Há outros processos ainda contra o ex-presidente Lula. E se ele for, se ele estiver preso e for condenado, a pena pode, inclusive, ser aumentada. É inevitável. Nos parece que os outros processos, inclusive, que estão sob a presidência do mesmo juiz em Curitiba, podem levar a um apenamento, outros apenamentos ainda maiores, e que com isso, na fase chamada de execução da pena, vai se somar. Nós vamos ter um cômputo final e ele deverá cumprir uma pena bem acima daquela... Pode passar o resto da vida na cadeia? Pode acontecer, porque ele tem condição de regime a partir de 1/6 da pena imposta.
Então, a partir de penas, como nesse caso, 12 anos, ele teria a condição de progredir para um semiaberto, né, com 2 anos e alguma coisa, e ele estaria num regime aberto com 4. Mas até lá, ele deve ter condenação, outros apenamentos. E com isso, levaria até o final, porque já é uma pessoa idosa, e que com isso, o ex-presidente poderia acabar com a sua vida dentro da cadeia. Você vai voltar daqui o quê? Já sai daqui marcando a volta, tá bom? Vamos lá, no julgamento, se você me convidar, estarei aqui com o maior prazer. Já está combinado. Muito obrigado. Já está combinado. Saiu a definição, você já vem aqui, tá bom? Com o maior prazer, mais uma vez. Esse Haroldo Cardella dando show aqui no nosso Visão Geral pela Rede Família. É bom demais conversar com pessoas extremamente inteligentes como o Dr. Haroldo Cardella. Gente, não se esqueçam, eu volto às 7 da noite para falar do Guarani, time do coração do Cardella, tá bom? E de tantas outras coisas. Te entreguei.